Para quem deseja fazer uma faxina no organismo, uma dieta detox à base de suplementos detox, sucos e até alimentos detox é muito comum. Mas o que seriam esses alimentos detox? O Entre Pratos de hoje pesquisou tudo isso para você. Utiliza essa dieta, toma, faz o uso mesmo aí diariamente do suco verde? Não diariamente, infelizmente não diariamente, porque eu tenho um esposo que é cearense e ele gosta muito de comida mesmo, né? Então, mas a gente faz bastante sucos verdes, bastante. Maria Cândida, conta um pouquinho pra mim então, como que é? Você falou pra mim que é uma pessoa já natureba de natureza, né? Utiliza aí produtos naturais e tal. E sobre a dieta detox, sobre produtos naturais aí, sucos naturais, né? À base de folhas verdes. Você já utilizou, já utiliza? Já utilizo assim, de bater várias folhas com frutas. Eu acho bacana isso porque vai ser uma coisa que eu tenho de hábito de família, que vem do interior. Então, é uma coisa que eu já faço. Nós estamos com a Patrícia Ambrogi, que é a nutricionista, e vai tirar todas as nossas dúvidas referente a uma alimentação detox. A primeira pergunta, acho que é, o que seria esse tal detox, né, Patrícia? Então, Kátia, detox vem do termo desintoxicação. O nosso organismo já faz esse processo de desintoxicação ou detoxificação diariamente através de alguns órgãos como o fígado e os rins, por exemplo. Só que para que isso ocorra, ele precisa de um suporte de alguns nutrientes. E quais são esses nutrientes, doutora? Esses nutrientes, na verdade, são alguns componentes encontrados, por exemplo, em verduras verdes escuras, assim como a couve, o brócolis, que são os mais utilizados dentro dessa alimentação detox. Acho que o público está curioso para saber, será que o detox sugere que o nosso organismo esteja ou não intoxicado? Então, o que acontece? Todos os dias a gente acaba se intoxicando. Então, tanto via alimentação como excesso de industrializados, açúcar, refinados, refrigerantes, agrotóxicos também. Então, isso é o que acaba intoxicando a gente via alimentação. Mas também existem outras coisas que nos intoxificam, como, por exemplo, a poluição, até mesmo os nossos sentimentos, pensamentos, que podem acabar elevando alguns hormônios que fazem mal à saúde. Então, a gente é intoxicado todos os dias. E o corpo também faz esse processo de desintoxicar diariamente. O que leva uma pessoa a buscar, então, uma dieta detox? Então, aí o que acontece? Hoje em dia, algumas pessoas se alimentam bem pobres, assim, em termos de alguns nutrientes. Então, esses alimentos detox acabam contendo, sim, os alimentos que vão potencializar a detoxificação no nosso organismo. Então, ao invés de, por exemplo, uma pessoa consumir uma alimentação junk, ou, por exemplo, um pãozinho na chapa no café da manhã, ela acaba optando por substituir por um suco detox ou algum alimento um pouco mais detox para poder suprir o organismo. Patrícia, agora falando um pouquinho sobre pesquisa científica, será que existe alguma que comprova os benefícios de uma alimentação detox? Então, o que acontece assim, existe comprovação científica de que o nosso organismo já se desintoxifica diariamente. Não contém nenhuma comprovação científica com algumas marcas, digamos assim, que vem intitulada como detox, e sim com os nutrientes que esses produtos acabam contendo dentro dos produtos. Então, vem disso a comprovação científica. Qual que é a diferença entre uma dieta detox, incluindo somente o suco, ou um alimento? Como que a gente pode balancear essa quantidade de nutrientes? Então, na verdade, se a pessoa ela já tiver uma alimentação correta, balanceada, com verduras e legumes diariamente, não há necessidade dela consumir os alimentos que têm esse apelo. Agora, para pessoas que têm uma alimentação bem pobre, aí talvez seria interessante para ela melhorar a qualidade da alimentação dela. Porém, talvez seja interessante essas pessoas consumirem esses alimentos como início, como porta de entrada de uma mudança alimentar. Então, é algo um pouco mais sério do que só apenas um alimento específico, uma marca específica ou um produto específico. O que eu acho que vale também destacar aí, né, Patrícia, é em relação às frutas e a composição das frutas com as verduras, né? A dieta detox, ela é a combinação das duas coisas juntas, né? Até para dar um sabor um pouco melhor.
Exatamente, porque o que acontece? O nosso organismo precisa de todas as vitaminas, todos os nutrientes. E aí eles não são encontrados somente em uma fruta ou somente em algum tipo de legumes, e sim no conjunto. Os sucos detox vendidos no mercado, eles acabam contendo um mix de verduras e legumes e frutas que vão fornecer ao longo do dia esse aporte de nutrientes que a gente precisa. Mas como eu já disse, numa alimentação balanceada, a gente também consegue obter todos esses nutrientes. E por fim, eu queria entender qual que seria a sua recomendação referente ao uso de um suco detox ou de uma alimentação detox. A recomendação principal é que a pessoa mude os hábitos alimentares da vida dela. O que eu costumo indicar na minha prática é que, por exemplo, para uma pessoa que já tem uma alimentação balanceada e de repente foi num restaurante que cometeu exageros, foi num rodízio, algum ponto mais específico que ela exagerou, então talvez no dia seguinte ela possa consumir alguns sucos que favoreçam a desintoxicação para balancear com o dia anterior, por exemplo, mas isso que não seja por muito tempo.